Lançando suas ansiedades sobre o Senhor. Kenneth E. Hagin. Capítulo 1. A oração da entrega. Efésios 6,18. Uma epístola escrita para a igreja. É um dos meus versículos favoritos no que diz respeito à oração. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uma outra tradução diz, toda sorte de oração. Ainda outra versão declara, orações de todos os tipos. Nós precisamos de todos os tipos de intercessão, não apenas de um. E a Bíblia apresenta-nos várias modalidades de súplica. Uma delas é a oração da entrega, que consiste em lançar as ansiedades sobre o Senhor. O trecho principal referente a esse assunto é 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é a versão revista e corrigida. Minha tradução favorita para esse versículo específico é a da Bíblia ampliada, que diz, lançando sobre ele a totalidade do vosso problema, todas as vossas ansiedades, preocupações, pesares de uma vez por todas, porque ele tem cuidado afetuoso por vós e cuida de vós com zelo. Em Filipenses 4,6, encontramos instruções concernentes à oração dadas pelo Espírito de Deus por intermédio do apóstolo Paulo. Lê-se na versão revista e corrigida. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. A frase, não estejais inquietos por coisa alguma, é obscura para nós nos dias de hoje. Uma tradução moderna declara, não tenho nenhuma ansiedade por coisa alguma. Outra versão que eu prefiro diz, não vos queixeis ou tendes nenhuma ansiedade por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Agora leamos os seguintes versículos do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andais, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Regras distintas regulam diferentes tipos de oração. Se você considera as normas que governam determinada intercessão e tenta aplicá-las a outra, haverá confusão. Logo,
precisamos aprender que espécie de oração devemos usar para cada circunstância de nossa vida. Em cruzadas e reuniões realizadas ao redor do país, esforçamo-nos para estimular e levar muitos indivíduos à fé em Deus naquele momento, para que obtenham uma resposta imediata. Permanecemos em regiões por um curto período de tempo e geralmente não ministramos seminários de oração. A fim de ajudar a maior parte possível de pessoas, tentamos levá-las a acreditar no Senhor e a recebê-lo por meio de suas necessidades individuais, basicamente a cura de alguma enfermidade. A breve instrução que damos, porém, não é a última palavra a respeito da fé e oração. Aquele que a aceitar como a resposta final viverá desiludido. Por enfatizarmos a oração da fé, há pessoas que creem na minha fé e não em Deus. Elas querem que eu faça esse tipo de súplica por elas e venham a mim com pedidos de intercessão. É claro que a Bíblia realmente nos ensina a orar e interceder uns pelos outros, mas precisamos estipular que tipo de petição funcionará em determinada condição. Um dia após o culto, certa mulher veio até mim e disse-me: Irmão Reagan, quero que o Senhor ore por mim. Eu lhe respondi: Por qual motivo? Ela me olhou surpresa e falou-me: Preciso contar-lhe? Respondi-lhe: Não vou orar a menos que a senhora me diga o porquê. Preciso saber a razão pela qual vou clamar. Minha fé não pode agir em prol de alguma coisa que desconheço. Não posso estar de acordo com algo, salvo se eu souber com o que estou concordando. Qual é o seu pedido? Ela começou a chorar e disse-me: Irmão Reagan, os fardos da vida, as ansiedades e preocupações estão tão pesados que não consigo carregá-los. Quero que o Senhor ore para que Deus me dê a graça para suportá-los, ou leve metade deles consigo. Tenho capacidade para carregar a metade dos meus problemas, só não consigo levar todos. Meu coração comoveu-se por ela. Fiz o melhor que pude para ajudá-la, dizendo-lhe: Irmã, não posso orar desse jeito. Não seria bíblico. Veja que a oração da fé não funcionará nesse caso. Na verdade, há somente um tipo de intercessão para a sua situação: a oração da entrega. Não é maravilhoso, irmã, que você e eu já tenhamos a resposta? Ela olhou assustada, mas continuei a dizer-lhe: Nós temos informações sobre esse assunto lá dentro. Eu quis dizer que as respostas estão contidas na Bíblia. Veja que a palavra de Deus nos diz exatamente o que fazer com as nossas preocupações, inquietações e ansiedades. Continuei. Em 1 Pedro 5,7, o Espírito Santo diz por intermédio do apóstolo Pedro: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia ampliada declara: lançando toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade, preocupação, todos os seus interesses de uma vez por todas, no Senhor, para que Ele cuide disso de forma afetuosa e também cuide atentamente de você. Eu falei a ela: a senhora não tem de fazer isso todos os dias, mas de uma vez por todas. A partir de então, ficará despreocupada. Ela olhou para mim e disse-me: você é um insensível. É realmente insensível. Pus toda a doçura que pude em minha voz e falei-lhe: querida irmã, não sou uma pessoa desprovida de sensibilidade. Não escrevi a Bíblia. Não fui eu quem disse aquilo, mas foi a palavra de Deus. O Senhor ama você. É, replicou a senhora, mas você não sabe com o que tenho de me preocupar. Respondi-lhe: querida, tenho certeza de que não sei com o que a irmã tem de se preocupar, mas Deus sabe, pois Ele é onisciente. E a palavra diz que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ela replicou: não posso fazer isso. Então falei-lhe: sim, pode.
O Altíssimo é justo, bom e gentil, e não pediria que a senhora fizesse algo que não conseguisse. Parecia-me que qualquer um ficaria feliz em encontrar aquele versículo na Bíblia e teria vontade de agir sobre ele. Aquela mulher, no entanto, virou-se, caminhou e disse: eu não conseguiria parar de me preocupar.